Quando recebemos um livro novo, muitas vezes a gente pula a introdução do autor. Quer dizer, uma pessoa estudiosa sempre lê. Mas a gente pega qualquer livro aqui, tem algumas cartas antes de outros rabinos falando bem, então é costume pular. O Tânia não. Porque mesmo no Tânia, a gente consegue entender o contexto histórico lendo essas cartas. Nós conseguimos compreender o porquê o livro do Tânia existe. De forma geral, o que é Tânia? Tânia, ele foi escrito pelo Rebbe Shneur Zalman de Liadi, o primeiro Rebbe do movimento Chabad. E ele é o livro central da Hassidut Chabad, da linha Hassídica, conforme o costume Chabad. Qual a diferença entre Hassidut e o que havia na época na qual ele foi escrito, o livro? Da época era o Mussar. A diferença é como nós tratamos uma pessoa, como nós nos enxergamos. Para a gente entender, tem um exemplo de um ladrão. Certo? Eu pego um ladrão, não estou falando colarinho branco, estou falando um ladrãozinho, pé de chinelo. O que eu posso fazer? Tenho duas opções. Eu posso prender ele para que ele nunca mais roube ninguém e ele vai ser penalizado e castigado. Ou eu posso pegar ele e mostrar como é um outro estilo de vida, como dá para ele estudar alguma coisa, achar um emprego, poder crescer na vida. Essa é a diferença entre Mussar e Hassidut. O Mussar, ele aborda de uma forma de temor, você deve temer o castigo divino, temer Deus, o que em si não é uma coisa ruim, pelo contrário, é uma mitzvah da Torá. Mas a Hassidut vem, ensina a pessoa, sabe por que você não deve pecar? Porque Deus te ama, porque Deus é tão grande, como você vai pecar contra o teu Criador? Essa é uma outra forma de abordagem. No caso de uma doença, por exemplo, eu posso tratar um doente que está sentindo muita dor no braço, então eu dou um remédio para ele não sentir dor no braço. A dor ele não vai ter, mas o problema continua lá, é só paliativo. Esse é o jeito do Mussar, certo? Se quebre no sentido de não tenha mais tentações e nem nada disso, mas sabemos que o ser humano, na sua grande maioria, pessoas normais, tem tentações, tem desejos. Então a Hassidut, em vez de dar um remédio para não sentir dor, vai atrás de onde está o problema. Qual é a fonte do teu desejo? Qual é a fonte da tua tentação? Inclusive o próprio Tânia, ele explica de onde vem a depressão de uma pessoa, de onde vem o orgulho. A pessoa, quando ela sabe a fonte, ela sabe como trabalhar, não para não ter dor, e sim exterminar a doença como um todo. Essa é a diferença entre Hassidut e Mussar. O fundador da Hassidut, o Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, se conta que uma vez ele fazia meditações, ele conseguiu se elevar, ele encontrou nos mundos superiores o próprio Mashiach. E ele perguntou para Mashiach, Matai Katimar, quando o Senhor vai se revelar? Então o Mashiach respondeu para ele que quando as tuas fontes se espalharem para fora, aí eu vou chegar. Quais são as fontes do Baal Shem Tov? O que representa isso? Representa que o Baal Shem Tov fundou a Hassidut. Ele deveria cuidar para que a Hassidut se espalhasse em todo o mundo. Através disso, o mundo está pronto para receber Mashiach. Por que vai acontecer quando Mashiach chegar? Está escrito que teremos uma Torá Hadashah Meitit Etze, uma nova Torá virá de Mashiach. Quer dizer o quê? Isso de nova Torá não é muito da nossa religião, falar que alguém vem e muda tudo. Claro que não. O que Mashiach vai revelar é uma profundidade maior da Torá, uma outra dimensão que é a Hassidut. É isso que a gente vai ter quando Mashiach chegar. Mais e mais Hassidut. A gente vai entender, assim como a Hassidut explica, onde está Deus por trás de cada coisa que existe, por trás de cada situação. Quer dizer, nós vamos ver Deus através da Hassidut. Esse é o Baal Shem Tov. Depois tivemos o Magdi Mezritch Rabbi Dov Ber, foi o seguidor, um dos principais alunos do Baal Shem Tov. E dentre todos os alunos que o Magdi teve, nós seguimos o Alter Rebbe Rabbi Shneur Zalman. O Baal Shem Tov ele teve 60 alunos, o Magdi teve 120, e o Alter Rebbe ele era um dos mais jovens, se não me engano o mais jovem, e era considerado o favorito. E o Alter Rebbe então fundou a Hassidut Chabad. Já explicamos no show, não vou entrar agora em todos os detalhes, mas de forma geral, Hassidut Chabad lida com o intelecto, e as outras Hassiduyot, muito válidas também, lidam mais com a emoção. Pois bem, o Alter Rebbe então, ele escreveu o Tânia, em breve vamos ver o porquê dessa decisão. Mas quando ele escreveu o Tânia, ele resolveu mandar
para dois sábios, colegas seus, para que eles vissem o Tânia e dessem alguma carta de recomendação. E ele mandou então para o Rebbe Meshulam Zushel de Anipoli e para o Rebbe Yehuda Leib. Porque justamente para esses dois. Porque esses dois também eram muito queridos pelo Mag do mestre do Alter Rebbe, do Rebbe Shneur Zalman. Alter Rebbe, só entre parênteses, quer dizer o velho Rebbe. Certo? Ele foi chamado assim quando teve a sucessão de mestres e falaram, quem foi o primeiro? O Alter, o velho, não no sentido pejorativo, mas indicando o primeiro mestre. Pois bem, tanto que o segundo era chamado de Mitteler Rebbe, o do meio. Isso a gente vai ver, se Deus quiser, em outros shiurim. Então, por que o Alter Rebbe resolveu mandar os seus manuscritos justamente para esses dois mestres? Porque esses dois habitavam em Anipol, que é onde morou, no final da vida, o mestre deles. E eles, inclusive, foi pedido do Mag de Mesrich que eles não fossem embora, nunca abandonassem ele, mesmo após o seu falecimento. E eles foram enterrados, então, do lado do Mag de Mesrich. Então, o Alter Rebbe, ele escolheu justamente esses dois pela proximidade deles com o mestre deles três. É como se ele buscasse aprovação para o livro do próprio mestre, do Magid. Eles receberam esses manuscritos, cada um separado. Os enviados levaram uma cópia para o Rebbe Meshulam e uma cópia para o Rebbe Yehuda Leib. Eles começaram a ler de forma muito ávida, e no meio da noite eles estavam tão inspirados de ler o Tânia, toda a beleza que o Tânia diz, como eu trouxe no shiur, que o Rabbi Levi Yitzchak de Berditchev perguntou para si mesmo como o Alter Rebbe pôde colocar um Deus tão grande num livro tão pequeno. Então esses dois mestres começaram a se empolgar, e tanto que um resolveu mostrar para o outro os manuscritos. Eles não sabiam que o outro havia recebido. Então um saiu no meio da rua em direção à casa do companheiro, e o companheiro fez o mesmo. Então eles se encontraram no meio da rua e começaram a dançar, tão animados que eles estavam com o livro Tânia. Então dizem que naquela noite a madrugada pegou fogo, porque os dois Hassidim dançando no meio da rua, cantando, de tão entusiasmados que eles estavam. Pois bem, eles sentaram então para escrever as suas aprovações para o livro do Tânia. Rebbe Meshulam, ele sentou, ele pediu um papel, porque ele começou a escrever elogios sobre o Alter Rebbe. E ele pediu outro papel e outro papel. Então uma hora que ele falou, não dá. Todo o papel do mundo não é suficiente para conter a grandeza do Alter Rebbe e do livro Tânia. Então ele jogou tudo fora e escreveu uma introdução, uma aprovação mais curta, como nós podemos ver no livro Tânia. Aqui no comecinho, não sei se todo mundo vai conseguir ver, mas temos aqui em uma página apenas, temos a aprovação dos dois mestres. Se Deus quiser, depois no vídeo editado eu coloco a folha para todo mundo conseguir ler. Eu não vou traduzir, claro, cada carta das 4 que a gente vai falar hoje, mas, de forma geral, o que ambos escreveram é sobre a grandeza do livro do Tânia, grandeza do Alter Rebbe, e também uma coisa que eles tocaram é a proibição de Asagat Gvul. Asagat Gvul são direitos autorais. E porque naquela época era muito complicada essa questão do livro Tânia. A gente vai abordar um pouquinho daqui a pouco. Mas eles escreveram que era proibido qualquer pessoa copiar do livro do Tânia a partir de 5 anos da sua impressão. Porque o Tânia foi um livro que muitos buscaram falsificar ele para usar como uma acusação contra o Alter Rebbe, contra o movimento Chabad. Ambos elogiaram muito o Alter Rebbe e eles assinaram no final. Eles tinham que colocar o nome e a data. E eles assinaram de formas distintas, mesmo que ambos escreveram no mesmo dia. O Rebbe Meshulam, em vez de escrever o ano, que era 5.556, seria na nossa contagem 1796, ele escreveu o ano como uma numerologia. Ele pôs uma palavra chamada Peduteino, que nos resgatará. E isso a numerologia dá 5556. E já o Rebbe Yehuda Leib, ele escreveu o ano mesmo Tav Kuf Nun Vav. Por que eles fizeram diferente? Então, o Rebbe Meshulam, ele focou na vinda de Mashiach. Peduteino quer dizer, vai nos resgatar. E ele quis dizer que com o livro Tânia, nós vamos receber Mashiach. Que é interessante, é justamente o que a gente falou do Baal Shem Tov.
E ele indicou que com o Tânia vamos receber Mashiach, porque existe uma lei que quando a gente cozinha para o Shabat, a comida nós devemos provar antes do Shabat. Óbvio, para eu ter certeza que o gosto tá bom, não precisa de mais sal, porque a pessoa sentar para comer no Shabat uma comida que não tá gostosa, não é... Oneg Shabat não traz honra e prazer para o Shabat. Então, antes do Shabat, provamos a comida da mesma forma. Antes da vinda de Mashiach, nós provamos do que Mashiach vai trazer essa Torá, que é a Hassidut. Então, o Rebbe Meshulam, ele escreveu que com Tânia vamos receber Mashiach. Já o Rebbe Yehuda Leib, ele pôs Tav Kuf Nun Vav, que é o Rashei Tevot, é o acróstico de Tânia, Tav, Kuf é Ketoret, Nun é Nefesh e Vav é Veruach. Que o Tânia é um Ketoret, é um incenso para a alma e o espírito. O que ele quis dizer com isso? Nós sabemos que na Torá, num dado episódio no deserto, aconteceu uma praga. O anjo da morte estava matando muitos judeus. E Aaron, o sumo sacerdote, ele pegou o incenso sagrado e começou a passar pelo acampamento, impedindo a morte de mais judeus. Então, o Rebbe Yehuda Leib, ele quis indicar que o Tânia, ele serve não apenas, claro, para a vinda de Mashiach, mas também para trazer saúde para as nossas doenças espirituais atualmente. Realmente, estamos vivendo em épocas cada vez mais complicadas. Se estamos falando do Tânia de 1795, estamos aí muitos anos depois e a coisa vai ficando cada vez pior. Então o Tânia, ele é como um elixir para os nossos problemas espirituais. Então o Rebbe Yehuda Leib, ele falou que para isso serve o Tânia como um incenso para a nossa alma, focando tanto no futuro como no passado. Se eu não me engano, no nosso shiur sobre o próprio Tânia, o começo do Tânia, vemos que o Alter Rebbe, o autor, também indica isso, que o Tânia serve tanto para a atualidade, o presente, como para a vinda de Mashiach. Tem um terceiro personagem que deu a sua askamá, sua aprovação para o livro do Tânia, foi oral, porque por isso não consta no livro, mas também porque era de um indivíduo que era secreto. Ele era um tzadik nistar, um justo oculto. É uma pessoa que vive uma vida aparentemente normal. Ninguém diria que ele é uma pessoa sábia, uma pessoa grande, mas que quando o Alter Rebbe precisou da aprovação do livro, ele deu um jeito de conseguir de um desses justos. E como é essa história? Tinha um professor de crianças que morava perto de Liozna. Na época, um professor de crianças era pobre. Quer dizer, não ganhava bem, acho que a situação não mudou até hoje em dia, pelo menos não aqui no Brasil. É uma situação muito delicada. Então esse mestre, ele ensinava para as crianças de vez em quando, quer dizer, era a parnassá dele. Não existiam escolas como temos hoje em dia. Então eram grupinhos de 5, 6 crianças, cada pai pagava o que podia para o mestre e ele dava aula. Um certo dia de inverno, estava nevando muito, é muito frio na Rússia, e bateu na porta dele um viajante, um judeu que estava quase congelado. Ele recebeu muito bem esse judeu, a esposa esquentou rapidinho uma sopa para ele, uma sopa rala, e deram para ele dormir perto do forno, para ele se esquentar. Ele agradeceu muito, isso salvou a vida dele. No dia seguinte ele pegou e foi embora. Naquela manhã, os filhos desse professor começaram a mexer na cama, que o homem dormiu, né? Eles queriam se esquentar também. E eles perceberam lá um pequeno volume, era um saquinho com moedas de ouro. Então, obviamente, o professor não mexeu naquilo, porque ele falou, aquele homem vai voltar. Mas passavam-se os dias e nada. Então, esse professor foi se consultar com seu mestre, com o Alter Rebbe, com o autor do Tânia. Então, o Alter Rebbe falou, saiba que esse dinheiro é teu. Aquele homem não era um homem comum, era um anjo que veio deixar isso para você. Mas, se você revelar que logo você tem esse dinheiro, pode cair a Inará, olho gordo, é melhor você manter em segredo. Termina o semestre com os teus alunos, e aí volte e eu vou te falar o que fazer. Passaram seus meses, aquele homem voltou depois para o Alter Rebbe com o dinheiro, e o Rebbe falou, agora fala para todo mundo que você não vai mais dar aula para crianças, você vai se ocupar com negócios, você tem um pouquinho de dinheiro. O Alter Rebbe orientou que ele fizesse negócios e comprasse panos para vender na própria cidade. E ele começou a se dar bem, realmente as pessoas confiavam nele, compravam dele. E com o tempo ele começou a crescer.
Aí o Alter Rebbe falou para ele, agora que você cresceu um pouco, vai para Vitebsk, que é de onde os comerciantes locais compram, e você vai comprar lá para vender para os comerciantes daqui. Você vai ser o atacadista da cidade, da tua cidade. E com o tempo ele foi crescendo, o Rebbe falou, agora você vai para Moscou, compre em Moscou e você vai abastecer o mercado de Vitebsk da tua cidade. Tá bom, ele foi fazendo isso, ele foi crescendo, tendo cada vez mais parnassá, se tornou um homem muito rico. Depois de um tempo, ele passou no Rebbe para pedir brachá. Toda vez que ele ia viajar, ele pedia uma brachá, uma bênção para o Rebbe. E aí o Alter Rebbe perguntou para ele o seguinte, me diz uma coisa, na tua viagem você passa pela cidade de Königsberg? Ele falou sim. Então, puxa, você passa por lá e você nunca me traz um presente de lá. O Hassid entendeu que era para trazer alguma coisa. Então ele, quando voltou de viagem, ele trouxe uma caixa de prata para usar, preencher de rapé. O Rebbe olhou para essa caixa, falou, muito bonita, mas não é esse presente que eu quero. Aí sim ele perguntou, me diz, você quando vai para a cidade de Königsberg, você vai ao teatro? E o Hassid se espantou. Não é normal o Hassid ir para o teatro, mas ele entendeu que o Rebbe queria que ele fosse para o teatro. Então na sua viagem ele parou em Königsberg e comprou uma entrada para assistir uma peça. Só que já que o Rebbe mandou ele fazer isso, então ele falou, eu vou fazer da melhor forma possível, eu vou pegar a entrada VIP, que é com uma poltrona melhor. Então ele comprou, entrou, sentou na poltrona, estava tão cansado da viagem, o Rebbe não falou que ele tinha que assistir a peça. Então ele sentou lá e dormiu a peça toda. Passou umas 2 horas, de repente alguém mexe no braço dele, acorda, acorda. Era o lanterninha da época. O rapaz falou, acordou o Hassid, falou, olha, já acabou a peça, o que você está fazendo aqui? O Hassid se assustou assim, falou, desculpa, não sabia que não podia dormir. E eles começaram a conversar. O lanterninha perguntou para ele, me fala, de onde que você é? Ele falou, eu sou de uma cidade perto de Liozna. Aquela hora, o funcionário abriu os olhos, arregalou, falou, de Liozna? Você conhece o Reb Zalman? O Reb Zalman? Zalminia, ele falou. Que era o apelido do Alter Rebbe, do Reb Shneur Zalman. Aí o Hassid falou, sim, eu sou um Hassid dele, eu sou um discípulo dele. Puxa, que legal. Próxima vez que você passar por Liozna, manda lembranças minhas, meu nome é Carlo. Tá bom, Hassid falou, se Deus quiser, anotou o nome e eu vou mencionar você na próxima vez que eu for pro Rebbe. E realmente assim foi. Quando ele de novo passou pelo Rebbe para pedir uma brachá, ele falou, inclusive eu tenho lembranças de você do Carlo, lá do teatro de Königsberg. Naquela hora, o Alter Rebbe deu um sorriso e ele falou, esse era o presente que eu queria. Próxima vez que você for passar por Königsberg, você vai levar um pacote meu para esse Carlo. Pessoal, viagem seguinte, o Hassid passou pelo Alter Rebbe, pegou um pacote, dava para perceber que eram manuscritos, e o Alter Rebbe avisou ele, olha, mostra para o Carlo, mas não deixa ele ficar com isso, eu vou querer de volta. Então ele foi lá de novo para o teatro, entregou para o Carlo em Königsberg, e quando o Carlo começou a ler, ele ficou muito entusiasmado. Ele passou a noite toda lendo os papéis do Alter Rebbe, e o Hassid percebeu que era o manuscrito do livro do Alter Rebbe do Tânia. E ele ficou muito entusiasmado, Carlo, e elogiou muito, e quis até ficar com aqueles papéis, mas o Hassid falou, não, eu tenho que levar de volta para o Rebbe. E quando ele fez sua viagem de retorno, entregou para o Rebbe, ele falou tudo que o Carlo elogiou o livro, e o Alter Rebbe ficou feliz, porque ele falou, era essa a gota d'água que eu precisava para poder imprimir esse livro. Inclusive, uma das frases que o Hassid falou, que o Carlo falou, ele mencionou, é que eu não sei o que Mashiach vai ensinar depois desse livro. Já não tem mais o que Mashiach trazer, porque o Tânia já tem tudo. Então, essas são as aprovações do livro do Tânia. Isso tudo é para inspirar o pessoal, vamos estudar, porque realmente é um livro muito, muito especial. Depois temos a carta dos filhos do Alter Rebbe. Eles escreveram essa carta 1 ano e meio depois do seu falecimento, porque não era sobre o próprio livro, claro, mas era sobre a impressão. O que acontecia é que, como muita gente era contra o movimento Chabad, então eles falsificavam muito os livros
de Tânia, quer dizer, não existia o livro, não foi impresso, eram cópias feitas à mão. Inclusive o Alter Rebbe, na sua introdução para o Tânia, ele diz que ele permitiu que fossem impressos, não porque ele queria, afinal de contas, seu mestre e o mestre do seu mestre, o Baal Shem Tov e o Maggid, eles nunca haviam escrito livros. Não era a vontade deles, porque escrever livro quer dizer se impor. E o Alter Rebbe, ele viu que ele não tinha escolha, opção de não fazer um livro, porque tinha gente que estava falsificando e tinha gente que apenas copiava com um erro. O Alter Rebbe, ele prestou atenção em cada letra. Uma vez o Maharil, que era o irmão do Alter Rebbe, ele viu o Alter Rebbe compenetrado no manuscrito dele. Ele perguntou: o que você está pensando? O Alter Rebbe falou: eu estou há 2 semanas decidindo se eu coloco a letra Vav ou não. Porque cada letra foi pensada. Hoje em dia, se a gente lê no Tânia, tem entre parênteses várias versões, porque os manuscritos originais se perderam. Pois bem, então os 3 filhos do Alter Rebbe escreveram uma carta proibindo qualquer pessoa de imprimir o Tânia sem autorização, pelo menos por 5 anos após a impressão, para impedir que as pessoas falsificassem. Quando eles assinaram, tem uma coisa interessante, quem quiser depois pode ver no próprio livro, mas o filho mais velho, o Rabbi Dovber, que inclusive leva o mesmo nome do Maggid, do mestre do seu pai, o filho mais velho assinou a assinatura toda, o nome dele, filho do Alter Rebbe, Kedosh Israel, ele chamou o seu pai de Santo de Israel. O segundo filho, Reb Chaim Avraham, ele escreveu igual o seu irmão mais velho, menos, e ele escreveu até Marana Verabana, quer dizer, nosso mestre. Ele não escreveu Kedosh Israel. E o terceiro filho, Reb Moshe, ele escreveu igual os outros irmãos, sem Kedosh Israel e sem Marana Verabana, apenas Hassid. Por que isso? Kedosh Israel quer dizer um Rebbe, um líder do povo. O Rebbe Dovber, ele mesmo, o filho mais velho, ele mesmo se tornou um Rebbe. Então, ele escreveu esse elogio sobre o pai dele, porque ele quis indicar: eu não sou um Rebbe, meu pai é que é o verdadeiro Rebbe. O segundo filho escreveu Marana Verabana, quer dizer nosso mestre, porque esse título, Marana Verabana, quer dizer um rabino. Não é um Rebbe, é diferente. Rebbe é o líder do povo, rabino quer dizer aquele que dá alahá, que orienta. Ele mesmo foi um rabino, ele não chegou a ser Rebbe. E o terceiro escreveu Hassid, discípulo ou seguidor, porque ele mesmo chegou apenas a esse nível. Ele quis dizer: eu não sou o verdadeiro Hassid, é meu pai, que é, inclusive, a indicação de, tem uma frase em inglês, takes one to know one, quer dizer, uma pessoa, ele pode elogiar outra pessoa se ele mesmo tem aquele nível. Então, primeiro, o Rebbe Dovber, uma vez que ele mesmo foi Rebbe, ele podia reconhecer isso no seu pai e assim por diante. E por fim, tem a carta do próprio Alter Rebbe. Ele diz lá que ele não queria escrever o livro, mas ele viu que não tinha opção. E um dos motivos é porque ele tinha tantos Hassidim, tantos seguidores, que ele não ia conseguir orientar de um em um. Então, na sua introdução, ele diz que no Tânia tem resposta para todo mundo. Não importa o nível. Às vezes a pessoa não consegue entender a parte dele no Tânia. Então, o próprio Rebbe orienta, vai falar com o teu rabino e ele vai te explicar o que tem no livro Tânia para você, qual é a tua parte nesse livro. Falei antes que muitos tentavam falsificar, e era uma coisa realmente muito grave. Haviam 2 Hassidim, 2 seguidores do Rebbe, que uma vez estavam viajando por uma cidade que era conhecida como uma cidade que tinha muita gente contra o Tânia, contra todo o movimento. Era o Rebbe Pinchas Schick Reises e o Rebbe Binyamin Kletzker. Eles foram para a cidade de Leipzig. E lá, eram muito contra, e eles viram que estavam vendendo Tânia lá. Então eles ficaram muito animados. Eles foram lá comprar um volume do Tânia, pagaram até mais para o vendedor, e eles começaram a ler. O negócio é que eles já sabiam de cor o Tânia. Eles viram que tinha muitas adulterações e coisas até de heresia. Eles voltaram para o vendedor, perguntaram: quantos você tem? Ele falou: eu trouxe para Leipzig 600 cópias e já vendi 150. Então eles foram e compraram todas as outras 450 cópias. Para quê? Para ter certeza que as pessoas não lessem aquilo. Essa era a vontade das pessoas irem contra. Numa outra cidade, 2 judeus que eram mitnagdim, eram contra o movimento racídico, eles pegaram Tânia e eles decidiram que eles vão estudar para poder ir contra cada argumento do Tânia, cada capítulo. Eles batalharem contra o Alter Rebbe. Só que isso não era suficiente para eles. Eles falaram: vamos fazer um minyan.
10 judeus que vão estudar contra o Alter Rebbe, porque isso tem uma força maior. 10 judeus juntos têm um poder muito mais elevado, muito mais forte. Então eles começaram a estudar. E de capítulo em capítulo, um olhava para o outro, cada um estava lendo sozinho, mas eles viam que um ficava pálido, outro ficava emocionado, até que chegou no capítulo 18, eles começaram a chorar. Falaram, como é possível que nós tínhamos vontade de ir contra um livro desse? Tanta divindade aqui. Eles eram pessoas sérias. O movimento racídico, quando surgiu, muita gente achou que era uma espécie de reformismo, porque os Hassidim tinham outros costumes. Então eles ficaram assustados. E aí eles foram lendo o Tânia, vendo a grandeza, que no final os 10 se tornaram Hassidim, discípulos do Alter Rebbe, viajaram e levaram muita gente mais, porque eles viram a grandeza que tem no livro Tânia. Então realmente é uma pena, quando a pessoa tem a oportunidade de estudar e não estuda, está faltando. Ele tem a chance de se conhecer. O Tânia é conhecer Deus, o Tânia é conhecer a própria pessoa. Baruch Hashem, aqui na sinagoga nós temos aula toda quarta-feira, vai ter no YouTube, mas a verdade é que a internet já está repleto de shiurim, de aulas sobre o Tânia. Vale a pena estudar. Tem o Tânia em português, com tradução. Tem o livro GPS da Alma, que ele traz um resumo, seria de cada capítulo, de forma geral do Tânia, vale muito a pena. Quer dizer, não faltam formas de estudar o Tânia. É importante a gente ver isso de quem escreveu, a gente vê isso de quem aprovou e a gente vê isso na prática das pessoas que estudam, como isso transforma a vida deles. Só para terminar, queria trazer uma história sobre o próprio livro. Em 1978, o Rebbe começou uma campanha para que se imprimissem Tânias no mundo todo. Onde tem um judeu que deve se imprimir lá o Tânia e estudar. Meu pai mesmo, que tem uma vida longa, ele imprimiu o Tânia em vários lugares, na Guiana. Ele conta as histórias dele. O Rebbe, inclusive, agradeceu ele pessoalmente, entregou uma garrafa de vodka para que ele fizesse um farbrengen e contasse sobre tudo isso. E assim se fez no mundo todo. E quando o Rebbe fez essa campanha, se imprimiu o Tânia em todos os lugares, inclusive no Irã. Isso foi um pouco antes da Revolução Iraniana, onde toda uma guerra civil que aconteceu para tirar o Shah, e depois quem governou foi a Ayatollah Khomeini. E nesse processo, os seguidores do Ayatollah, a polícia, etc., haviam proibido qualquer representação do governo do Shah. Os livros eram impressos todos assim, inclusive os judaicos, e isso causou uma preocupação muito grande. A polícia passava na casa de todo mundo verificar, e a comunidade ficou preocupada, porque eles tinham no arquivo deles documentos antiguíssimos, documentos com 2.500 anos, desde a época do Hashverosh e tudo, no Irã. E ficaram super preocupados. Eles tinham moedas que a comunidade havia cunhado em homenagem ao Shah Pahlavi. E o que vai fazer? Então eles não sabiam. Estavam esperando ver. Hashem vai ajudar. Bom, num certo dia, vieram avisar o Rav Yehuda Azrachian, que era o rabino da comunidade lá, que tinham 2 fiscais na porta da sinagoga que queriam verificar tudo. Ele já fez o Shema, sabia que ele não ia sair vivo dali, porque isso era considerado um ato contra-revolucionário. E ele foi receber os fiscais. Ele levou eles para a biblioteca da sinagoga. E justo o livro que estava em cima de uma pilha, estava toda uma bagunça, vocês podem imaginar, justo em cima da pilha tinha lá um Tânia. Então o fiscal pegou o livro, falou, que livro é esse? Então o rabino começou a explicar, esse é o livro do Tânia, contou do Baal Shem Tov, foi contando da impressão, muita coisa que eu contei para vocês. E aí o fiscal abriu numa página e falou, me traduz o que está aqui. Qualquer um pode inventar qualquer coisa, mas a gente sabe que quando é muito repentino não dá tempo de pensar, e não era a intenção do rabino falar nada errado, mas justamente era a página primeira de uma parte do Tânia que fala sobre Deus, Shara Eichud Ve'emunah. Ele começou a explicar, ler e traduzir como o Tânia explica a presença divina no mundo, etc. Então o fiscal muçulmano também acredita em Deus. Quando ele escutou isso, ele falou, não, vamos embora daqui, porque não tem mais o que fazer. Um lugar que preza tanto pela presença divina, ensina isso, que tem um livro desses, com certeza não vai ser contra o nosso governo. Sabemos que eles tinham coisas proibidas pelo governo, mas era uma proibição burocrática.
Eles não eram revolucionários, quer dizer, contra-revolucionários. E isso salvou a vida do rabino e daquela comunidade. Inclusive, quando os fiscais iam embora, o rabino pediu para eles assinarem no livro de honra da sinagoga a presença deles. Então ele, claro, se sentiu honrado e assinou o nome dele, escreveu que ele aprova aquela sinagoga. Isso ajudou o rabino depois também, quando outros quiseram fazer problemas, ele mostrou que já era um lugar verificado e halal, kasher para os muçulmanos. O que a gente vê daqui é que o Tânia tem muita brachá. Ter o livro já traz brachá, estudar melhor ainda, estudar em público, ainda mais no ano que estamos, um ano de Haker, um ano de união, mais valor ainda tem o estudo do Tânia, estão todos convidados, quarta-feira, para estudar aqui na sinagoga, quem segue no YouTube, depois vai ter no YouTube também. E vamos que vamos aproveitar essa ferramenta incrível que temos para poder melhorar cada um si mesmo, cada um como comunidade, cada um como ser humano. Escolha a todos que participaram.